A terra aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara, enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com o chocalho pendurado no pescoço. Vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajuda. Se quem foge à terra natal, em outro canto não para. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Sem querer, o autor da letra dessa música mostrou que se não chover, não tem vida. Que a chuva é água no estado líquido, água doce, que gera vida. Que a vida animal e vegetal precisa de água todos os dias. E aqui é uma prova. Nós estamos vendo essas plantas verdes no dia 25 de maio de 2026. E todas essas plantas rasteiras, gramíneas, não existiu aqui no mês de janeiro de 2026, antes da chuva chegar. As sementes estavam aí, aguardando que chegasse água para poder elas germinarem. Existia, por exemplo, o cardeiro, o facheiro, que são cactos que têm a capacidade de armazenar água da chuva durante o período chuvoso para se manter vivo. Mas hoje nós já temos o exemplo de vários cactos que estão morrendo aqui nessa área que chamam de semiárido nordestino, porque não tem água para colher nas raízes. E o inverno é muito curto, de no máximo 90 dias, muitas vezes, a estação chuvosa, ou seja, o solo úmido para a planta tirar água do solo por intermédio das raízes. Se não tem a água no solo, a planta não vai tirar. E ela vai secar, porque ela precisa de água todos os dias. Mas nós estamos mostrando aqui a quantidade de vida que surgiu com as chuvas, apesar de ter chovido apenas, até agora, o esperado seria de 600 milímetros e choveu 300. Mas as plantas surgiram, as sementes germinaram, surgiram, só que elas vão morrer, secar mais rápido e não vai ter comida para o gado. Então a terra fica ruim, porque não tem água. E aí nós vamos dar um exemplo aqui do bicho-pau, que é um gafanhoto. Por que ele está procurando esse cacto chamado de cardeiro, se ele não vai conseguir tirar nenhum alimento daí? Ele está se protegendo de animais que usam esse inseto como alimento. Então a gente vê que a chuva trouxe muita vida para cá, apesar de não ter sido suficiente, como era esperado, como é o previsto. E o inseto surgiu em consequência de ter surgido as plantas verdes. Então no verão você não vai encontrar esse inseto aqui, ou seja, na seca. Não tem água, não tem vida, não tem planta para ele se alimentar. Ao mesmo tempo a gente sabe que a intensidade, a grande quantidade de animais, por exemplo, pássaros, que se alimentam desse gafanhoto, também não existe aqui na época do verão. Então é uma transformação, a terra fica realmente ruim. E aí a terra aqui não é apenas o chão, a gente está falando do planeta, nessa área do Brasil. E quando a gente diz que se chove tem vida, mas aqui existe uma área, por exemplo, que não tem vida alguma, ou ela é muito escassa, está aqui. É o exemplo desse chão que não tem solo. Aqui nós estamos vendo o subsolo pedregoso. Então esse solo aqui foi arrastado primeiro
pela água das chuvas, porque é um terreno inclinado, porque era uma terra sem proteção de vegetal, ou seja, era desmatada para os campos de pastagem do gado e de lavoura. E à medida que o tempo foi passando, a chuva foi arrastando esse solo para assorear os riachos, açudes, a areia. Hoje é areia, que não tem vida. E nós temos no Rio Grande do Norte também o chamado semiárido nordestino, que são as caatingas que existem lá no sertão, onde existe lugar, espaço, com até 2.000 metros quadrados, onde não tem uma árvore nem um arbusto, porque não tem solo. O solo é o quarto elemento da natureza. Então, mesmo chovendo lá 600 milímetros por ano, 600 litros de água por metro quadrado durante a estação chuvosa de 4 a 5 meses, não nasce planta, porque não tem o solo, o quarto elemento. Então a vida depende não somente da água. A água é o principal elemento, 60% da vida se constitui de água. E aqui nós somos seres vivos de água doce, então nós temos os oceanos que cobrem 71% da superfície da terra, muita água, sal, mas é água salgada. E se a gente que é aqui das terras emersas, nós comemos, bebemos e respiramos água doce. Se tomar 1 litro de água do mar, morre. Não é afogado não, morre porque o sal vai matar. Enquanto isso tem os animais lá, os peixes e outros produtos do mar, outros seres vivos do mar que se alimentam daquela água salgada. Mas nós não, nós temos que ter água doce. E água doce, a única fonte que a gente conhece é a chuva. Então toda a água da terra veio ou vem de um regime de chuvas. Se falta chuva, falta vida. Até no mar. O mar, por exemplo, já foi um lugar que não tinha água alguma. Então a gente sabe que o mar teve uma origem. Milhões de anos depois que a terra foi criada. É que juntou aquela água e pelo fato dela estar parada, sem movimento, sem se renovar, porque a água da chuva é insuficiente para renovar a água do mar, ela, no seu ato de dissolvente e substrato da natureza, foi transformando o solo, o chão, o fundo do oceano, ou seja, o leito, foi dissolvendo o sal e ao mesmo tempo unindo. O cloreto de sódio é cloro e sódio. Então, milhões e milhões de anos daquela água ali armazenada, aquele sal, aquele cloro e o sódio se uniram por intermédio da energia que constitui a água. A gente sabe que tudo na Terra é feito de energia, feito de átomos. Eles foram se unindo e se transformando em sal, cloreto de sódio, dissolvido na água do mar. Então aqui fora dos oceanos, nas terras emersas, que são os continentes, onde tiver água salgada, a vida animal e vegetal não tem vez. Nós somos seres vivos de água doce e necessitamos de água todos os dias. Quando eu digo comer, beber e respirar água doce, nós estamos mostrando que a gente respira o oxigênio principalmente produzido pelas plantas. A gente sabe que tem algas no mar que também produzem oxigênio, mas não é suficiente para suprir toda a necessidade de oxigênio da respiração aeróbica dos animais nas terras emersas. E aí a gente pode dizer que nós respiramos água doce, porque essas plantas que têm no seu metabolismo um processo de respiração de oxigênio, que se chama expiração, e inspiram o dióxido de carbono. As plantas inspiram o dióxido de carbono na respiração aeróbica. Então, nós seres animais, precisamos de oxigênio para inspirar. E expiramos, ao contrário das plantas, nós expiramos o dióxido de carbono, ou gás de carbono, como queira. Então existe essa dependência, essa relação na respiração aeróbica entre os animais e os vegetais. Por isso que a gente fala, nós
Comemos, bebemos, respiramos, porque tudo que a gente come vem das plantas. E as plantas que só nascem aqui se tiver água doce das chuvas. Aí quando a gente fala água doce, a gente pode captar e armazenar água da chuva aqui nessa área do Nordeste, suficiente para não haver seca, nem fome, nem morte por falta d'água. Quer dizer, se você aprende a captar e armazenar água da chuva, tal qual vem das nuvens, todos os anos no período chuvoso, você com essa água, você que é ser humano, racional, cidadão do universo, você pode produzir alimento para todos os seres vivos. E produzindo alimentos, como a gente disse, da própria planta vem o oxigênio que a gente inspira. E a própria planta absorve o dióxido de carbono que a gente expira. Comemos, bebemos e respiramos água doce. Então a gente não pode beber água salgada, como a gente disse. Nós temos que repetir isso, porque isso é elementar. Mas parece uma coisa estranha para a maioria das pessoas, até aquelas pessoas que alisam um banco de faculdade, até numa faculdade relacionada com biologia. O homem ignora que a gente come, bebe e respira água doce no estado líquido.